Olá, mais que vencedor, mais que vencedora em Cristo Jesus. Queria falar com você um pouquinho hoje sobre o poder da decisão. Os nossos pensamentos definem a nossa vida. Eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre Débora. Débora está lá em Juízes 4, a história dela, a partir do capítulo 4, que diz que Débora era uma profetisa, Débora tinha sua família, tinha seu esposo, e Débora era uma juíza em Israel. Então, entre vários juízes, naquela época não tinha rei, mas juízes, Débora se destaca. E é uma história bastante interessante, depois você pode estar vendo. Débora, as pessoas iam até Débora para se aconselhar com ela, e ela tinha esse poder de decisão por ela ser juíza. Então, Débora precisava pensar, analisar, E como Débora era uma mulher de Deus, então ela tomava as melhores decisões e as pessoas, gostavam dela. Enfim, mas Israel era assolado pelo rei Jabim de Canaã. Então era um inimigo, que maltratava. E Débora analisou, pensou e ela tomou uma decisão. Ela chamou Baraque e ela falou: Baraque, digamos que seja um dos líderes ali, do exército ali de Israel, e ela falou: Baraque, eu tenho uma missão para você. E ela começou a encorajar Baraque. Deus é conosco, Deus falou isso, Deus falou que nós vamos vencer, e ela começou a encorajar Baraque para ir para lutar contra o inimigo e vencer. Então, nós também temos que ser que nem Débora, encorajar as pessoas a lutarem. Isso aqui vamos trazer para a nossa vida, vamos trazer para o espiritual, vamos trazer para nós. Débora incentivou ele, nós precisamos incentivar as pessoas também. Só que Baraque falou: Débora, eu até vou, mas se você for junto. Então, Débora prontamente falou: então vamos lutar e vamos vencer. Então, eles, com essa coragem, com essa força, com esse pensamento forte, eles foram, e venceram. Porém, Jabim, ele mandou um dos seus líderes, Sísera, que era o comandante, que era o maioral, para ir junto com o seu exército. Todo o exército foi destruído, menos ele. Ele não foi destruído porque ele fugiu andando, ele saiu e fugiu. Mas fala a palavra de Deus que ele sai e ele vai, e ele encontra lá uma mulher chamada Jael, e essa mulher fala: não, pode entrar aqui na minha casa, E ele pediu água, ele estava cansado da batalha, ele pediu água, e ela falou: não, eu vou te dar abriu um odre de leite e deu leite para ele. Não, pode descansar, e recepcionou ele. Então, o que eu quero trazer para nós? Que nosso Deus, ele é perfeito, Deus faz tudo perfeito e nada passa aos olhos de Deus. O que é verdade é verdade, a verdade ela nunca muda, o que é certo, Deus não falha. Uma hora o tempo mostra tudo, ninguém engana Deus, ninguém faz nada encoberto. No momento certo Deus revela tudo. Então Jael pegou uma estaca e matou Sísera, esse inimigo. E o que eu quero trazer para nós hoje sobre os pensamentos, Essa mulher, ela pensou: não, eu não posso ter um inimigo na minha casa. Então Jael foi até Baraque e Débora e mostrou que Sísera, esse inimigo, estava morto. E depois, no decorrer da história, a gente vê que todos eles tiveram um fim terrível, todos os inimigos. E é isso que eu quero trazer para nós hoje. Não se preocupe, lute, tenha pensamentos positivos, tenha pensamentos de vitória, e você vai vencer. Débora, uma mulher, pense há milhões de anos atrás. Uma mulher que pensava
que falava, encorajava os outros, levantava os outros, venceu todos esses inimigos. E depois conta aqui no Cântico de Débora, no 5 de Débora, que Débora e Baraque cantaram a vitória. E Jael também, essa mulher guerreira, que fincou uma estaca na cabeça de Císera, o inimigo. Esse inimigo, na cabeça do inimigo. O que Davi queria? O que Davi fez? Ele lançou a pedra na cabeça do gigante. O troféu de Davi foi a cabeça do gigante. Ou nós comandamos a nossa mente, ou o inimigo comanda a nossa mente. Ou nossa cabeça está na mão do inimigo, ou a cabeça do inimigo está nas nossas mãos. Então nós precisamos analisar, pensar. Você é o controlador da sua mente. Nós somos os controladores. Imagine um controlador aéreo. Ele controla o aeroporto todo. Imagine um aeroporto mental. Pensamentos que circulam para lá e para cá. O controlador, ele dá permissão para o avião partir ou para o avião chegar. Você controla. Nós controlamos. Então que os pensamentos bons possa vir sobre nós, que os pensamentos bons possam vir sobre você, que você possa pensar em vitória e você vai vencer. A cura da ansiedade é ter pensamentos bons. Seu problema não é seu problema em si, é o modo que você olha para ele. Seja como Débora. Seja como Débora. O inimigo é grande, o exército é grande, o mal é grande, o vírus é grande, tudo pode se levantar como gigantes na sua vida. Mas se você tiver pensamento de vitória, se você tiver a força de Deus sobre você, você vai superar, você vai vencer todo e qualquer problema da sua vida. Os teus pensamentos vão definir a sua vitória. Eu costumo dizer que a sua atitude define a sua altitude. Mas para você ter atitude, primeiro você tem que pensar e analisar. Você crê nisso? Seja como Débora. Seja como Baraque. Seja como Jael. Enfrente o exército do mal e você vai ter vitória em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde.